Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, no nosso estudo de caso de times de futebol, nós vamos realizar um mapeamento da classe pessoa, tá? Que é uma classe que vai fornecer herança para o jogador, né? Daí a gente vai ver quais são os detalhes, né? As características que as classes têm que ter para poder fornecer herança, né? Para o jogador. Vamos lá. Então, o mapeamento ser realizado, né? A gente tem a classe que vai fornecer herança, ou seja, a pessoa, né? O jogador ele herda todos os dados de pessoa, né? Neste caso, que a classe pessoa ela tem que permitir, né, a gente tem que informar para a JPA como que vai ser a estratégia de criação das tabelas, né, como que ela vai armazenar essas informações dessas duas classes que compartilham dados, né, porque o jogador vai ter, além do peso e altura, o ID, o nome, CPF e o nascimento. Bem, vamos criar então a classe pessoa. Tá? A pessoa, então, vamos já implementar aqui a interface serializable. Tá? Ela vai ter, então, um ID, vai ter um string que é o nome, e um string que é o CPF. E vai ter também um calendar para guardar o nascimento da pessoa. Tá? Então eu vou refatorar, encapsular, né, todos os campos. Tá? Vou inserir código, gerar um construtor sem argumentos. Tá? E também vou inserir, tá, o equals, tá, e também o hashcode para comparar pelo ID essa classe. Tá? Então, o que nós temos de diferente aqui nessa classe? Bem, eu vou precisar colocar sempre a notação @entity, tá? @table, que é interessante que a gente especifique aqui em qual tabela, tá, vai estar armazenados os dados da classe pessoa. E de quando nós temos, né, uma classe que fornece herança, então, na verdade, o jogador, a única diferença que ele vai ter, ele vai estender, né, tudo que tem em pessoa e já vai funcionar a herança, desde que a gente coloque uma anotação aqui na classe pessoa que fornece herança, uma @inheritance, tá? E daí nós temos que informar que estratégia que vai ser utilizada para gerar essa herança, tá? Nós vamos usar a estratégia joined, que daí deixa as informações compartilhadas. Então, ele vai criar uma tabela para a classe pessoa, com ID, nome, CPF, nascimento, e vai criar uma tabela para a classe jogador, com o peso, a altura e o ID. E daí esse ID vai ser a chave primária e também uma chave estrangeira apontando para o ID da pessoa. Essa é uma das estratégias mais eficientes para o mapeamento de herança. Porém, também existem algumas outras opções, né? Muitas vezes eu posso estar mapeando um banco de dados que já exista. Tá? Também tem o single table, que dele guardaria, né, todas as informações das duas classes numa única tabela. Né? E, por exemplo, quando eu cadastrar uma pessoa, ficou em branco os dados do jogador. E também tem uma outra estratégia que é Table per Class, que daí ele mapeia todo mundo junto, né? Vai criar uma tabela pessoa com ID, nome, CPF, nascimento e uma tabela jogador com ID, nome, CPF, nascimento, peso e altura, sendo daí que os dados relacionados ao nome, ao CPF, nascimento vão ser replicados nas duas tabelas. E não é uma estratégia muito interessante de ser utilizada. Tá? O restante dos mapeamentos, então, né, são iguais a qualquer outra classe. Eu vou pegar aqui uma classe lá, estado, tá? E vamos copiar aqui o mapeamento, né, para o ID, para a gente não ter que escrever isso aqui de novo. Tá? E daí onde que eu tenho estado, eu coloco aqui então pessoa. Tá? E gero sec estado, sec pessoa. Para o nome dá para a gente copiar exatamente igual esse cara aqui. Tá? E para o CPF, além das anotações normais, a gente vai colocar uma anotação também @CPF, que daí vai ser essa anotação ela vai verificar se tu informou um CPF válido, né, conforme lá o cálculo para verificar se o CPF é válido. E eu vou escrever a mensagem, então o CPF deve ser válido. E daí as outras informações aqui a gente coloca iguais das colunas, né? Então coluna CPF, vamos ter então 14 caracteres, né, para poder armazenar o CPF com a máscara. Tá? O CPF não pode ser em branco e não pode ter mais que a determinada quantidade de caracteres. Para o nascimento nós vamos colocar aqui um @temporal, tá? Com aqui a informação, né, do... Opa, não coloquei anotação. @temporal, tá?
com o tipo de dado temporal type date, tá? Vou dizer que ele não permite nulos, tá? Então o nascimento deve ser informado. Também vou colocar a anotação da coluna, column, tá? Com o nome da name da coluna nascimento, tá? E que também não permite valores nulos, tá? Então, com base nisso aqui, eu já posso tentar persistir, né, esta pessoa, tá? Então, vou copiar aqui um teste de persistir o estado, tá? Cloro refatorando, teste persistir pessoa. E daqui eu vou criar aqui uma pessoa chamada P, que vai receber um new pessoa, tá? Nome, eu vou colocar aqui então João. Vou setar também o nascimento com a data do sistema operacional. E também vou setar o CPF. Daí vou ir aqui no gerador de CPFs, tá? No Google. E vou informar um CPF. E daí vou mandar persistir esse P. Shift mais F6. Então ele persistiu, né, a classe. Tá? E daí, se a gente observar lá na classe pessoa, tá? Eu já tinha persistido um, tá? Então os registros persistidos. Certo, pessoal? Daí na próxima aula, o que a gente vai fazer? Antes da gente fazer a classe jogador, né, nós teremos que fazer a classe time, né, que tem a cidade, o usuário, o técnico, né, e também uma lista de jogadores. Né? Então a gente vai fazer a classe time, depois, né, mapear o jogador e, por fim, né, a lista de jogadores no time. Certo, pessoal? Então, obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.